O Sindepress Entrevista de hoje vai mostrar a última parte da cobertura da sexta edição do Fórum Mulheres em Destaque, realizado nos dias 22 e 23 de novembro, na FEComércio, em São Paulo. Aqui ao meu lado, Luana Genot, presidente do Instituto Identidades do Brasil. Ela vai contar para a gente sua história, a mudança de vida dela para lutar pela causa das mulheres negras no Brasil. Luana, antes da gente contar aqui qual foi a formação do Instituto em 2016, eu queria que você contasse um pouquinho a história que antecede a formação do Instituto. Bom, eu comecei a ser modelo em 2007, né? Enfim, fui meio que descoberta, porque durante a minha adolescência inteira as pessoas falavam: ah, você é muito bonita, você tem que fazer alguma coisa com esse 1,10 m de pernas e tudo isso. E aí eu fiquei pensando, bom, já terminei meu ensino médio, na época, né, em 2007, o que eu faço? Aí eu fui procurar e acabei conseguindo 2 convites para assistir um desfile de moda no Fashion Rio, na época. E aí eu encontrei com uma jornalista que me chamou para fazer um desfile no dia seguinte, né? Aquilo foi uma surpresa para mim. E eu fui fazer esse desfile e logo em seguida ela me convidou para fazer uma turnê em Paris e na Bélgica. Pois bem, fui na turnê e aí, querendo estender um pouco mais a oportunidade para além daquela turnê, eu comecei a procurar agências de modelo em Paris para, de fato, ser agenciada e conseguir, né, ter uma carreira na época. E nessa época eu fui bater numa das maiores agências de modelo e um agente chegou para mim, né, quando eu estava lá na seleção e falou: "You are so beautiful, but you have a problem. You are black." Você é muito bonita, mas você tem um problema. Você é negra. E aquilo me deu um despertar, né? Aquela coisa de você falar: opa, peraí, finalmente alguém me falou alguma coisa que, para ele, né, eu interpretei aquilo como, de fato, um despertar que eu precisava fazer alguma coisa para transformar aquilo não num problema, né? Ser mulher negra não poderia ter que ser um problema, né? Então eu tomei aquela frase como um despertar e a partir daí eu comecei a fazer análises críticas do meu trabalho enquanto modelo, né? Porque aquela frase, né, não minou as oportunidades que eu ia ter, mas certamente me fez despertar por quanto as oportunidades que eu tinha eram de fato limitadas por conta da minha cor da pele. E aí eu fiquei justamente, sempre fui muito crítica com os trabalhos que eu pegava enquanto modelo, né? Sempre estavam muito associados a contextos muito limitados. Era a negra da favela, ou era a negra do exótica. Você é do Rio de Janeiro, é isso? Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. Então sempre tinham contextos muito limitados, eu era muito crítica com aquilo, porque obviamente, são contextos bacanas? São, né? Não deixam de ser, mas eram limitados. E ter uma limitação no seu trabalho não é bom, né? Sobretudo quando você entende que é por causa da sua cor de pele, que é por causa da sua raça, e que isso, na verdade, é um reflexo dos quase 400 anos de escravidão que o Brasil viveu, que ainda tem desdobramentos na trajetória da mulher negra ainda hoje, na sua trajetória, na sua carreira, não só dentro do mercado da moda, mas fora também. E aos poucos eu fui depositando muito aquelas vivências num blog que eu construí, chamado Lado Negro da Moda, que existe até hoje, mas não está sendo abastecido. Mas então fui desenvolvendo criticamente aquele pensamento e aos poucos, né, fui tentando entender como é que isso se dava em outros países e queria cada vez mais me nutrir desse assunto para poder falar e denunciar um pouco dessa situação. Em 2010, eu vou para PUC, eu volto para o Rio de Janeiro e começo a estudar publicidade. Fui bolsista da PUC do Rio de Janeiro. Você ficou fora do Brasil? Fiquei fora do Brasil entre 2007 e 2010 sendo modelo. Aí passei por países como França, Inglaterra, Bélgica, África do Sul e também modelei no Brasil, né, nesse meio termo. Em 2010 volto para o Brasil, estudo publicidade para passar de um lado de modelo para outro, que era o de publicitária, né, de tentar entender como é que esse pensamento se estruturava, né, para limitar trajetórias da mulher negra, como é que publicitários pensavam sobre isso. E aí eu me torno publicitária, mas nessa ânsia de tentar entender ainda mais, consigo uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, vou para os Estados Unidos estudar. Aí nessa época, em 2012, eu fui voluntária da campanha do Obama, fui para a University of Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Também trabalhei em Chicago, numa agência que era muito específica para trabalhar a questão do negro nos espaços publicitários. Então aquilo me nutriu de várias vivências. Em 2013 eu volto para o Brasil e começo o IDBR. IDBR, Identidades do Brasil, né? A gente costuma dizer que a ideia sempre foi a mesma, né? Sempre foi fazer com que as pessoas refletissem sobre a questão racial, mas na época a gente começou com o formato de exposição de fotos. A ideia era
pegar, tirar foto das pessoas, as pessoas falavam um pouco sobre como... Então você estava migrando, né? Esse processo da universidade foi para fazer essa migração. Exatamente, exatamente. O processo da universidade foi o processo que mais me ajudou a pensar criticamente esse processo da mulher negra, das trajetórias limitadas da mulher negra nos espaços publicitários e fora deles também, né, nas carreiras de maneira geral, no mercado de trabalho. E aí eu fui tentando cada vez mais tangibilizar isso de uma forma de um produto para poder justamente fazer com que eu tivesse algo material para ir até empresas e vender esse produto para que as empresas entendessem essa causa. Então, o primeiro formato foi formato de uma exposição que a gente fez e deu super certo. A gente foi selecionado pela ONU e em 2014 eu fui para o Sri Lanka numa conferência mundial da juventude para falar sobre a questão racial do Brasil. E em 2016 a gente transforma essa iniciativa num instituto, né? Porque também foi numa época que eu comecei a fazer um mestrado em relações étnico-raciais e a gente viu uma oportunidade de levar essa temática para dentro das corporações, onde hoje o negro representa menos de 5% dos cargos executivos, segundo o Instituto Ethos. E quer dizer, então, como é que a gente pode abordar as empresas e falar, vamos falar sobre igualdade racial porque isso é lucrativo para você, né? Porque a pesquisa da McKinsey & Company diz que as empresas que têm e investem em diversidade étnico-racial rendem até 35% a mais dentro do seu segmento. Então, quer dizer, é uma coisa que faz as empresas crescerem, mas que muitas vezes elas ainda não estão ligadas, né? A gente tem discutido gênero, mas ainda muito aquém do que a gente pode fazer, mas raça, então, não se discute. Então, a gente está aqui para justamente ajudar as empresas a fazerem isso. E a gente tem o nosso símbolo, que é esse aqui, que representa a diversidade étnico-racial do Brasil. As empresas que são associadas ao nosso instituto, ao IDBR, elas têm o direito de usar esse símbolo para mostrar para os seus stakeholders, né, para os seus consumidores, que elas apoiam essa causa. Então, a gente tem vários tipos de processos dentro do Instituto, que é a empresa que está com a gente desenvolve um plano de ações para ela, para que ela se posicione no mercado e atraia mais pessoas negras para dentro do seu corpo de trabalho. E aí, uma delas que está com a gente hoje é a Serasa Experian, uma multinacional do setor financeiro, e a gente está elaborando um plano de negócios para eles, e a gente também está lançando um projeto junto com a Brownie do Luiz, eu até trouxe o Browniezinho aqui para mostrar, né? Isso aqui é um projeto também? Isso, é um projeto do Instituto junto... Exatamente, voltado para produtos, né, mostrando que além da questão de um selo interno que as empresas podem usar dentro das suas redes sociais para justamente ampliar a visibilidade dos seus stakeholders, dizendo que elas são em prol da igualdade racial, as outras empresas que são de varejo também podem vir nos procurar e lançar projetos que coloquem o selo e parte da renda vem para o Instituto, e aí as empresas também se posicionam frente ao consumidor final, dizendo que são em prol da igualdade racial. Esse é um projeto que vai ser lançado no ano que vem, com a Brownie do Luiz, que é uma empresa do Rio, que também está aqui em São Paulo e outros lugares do Brasil. E aí é isso. Todo produto, né, obviamente dentro de um diálogo, pode se encaixar e se enquadrar nesse tipo de apoio à causa. Luana, tem algum incentivo de cursos para as pessoas que participam do Instituto? Como é que funciona a parte de cursos? Então, na verdade, o que a gente está fazendo, né? A gente não é um projeto social, nós mesmos não temos um espaço, a gente tem, obviamente, um escritório hoje no Rio de Janeiro, onde o Instituto funciona, mas a gente tem feito hoje, com as arrecadações que a gente tem tido do Instituto, né, que a sustentabilidade do Instituto hoje vem muito pela parte das consultorias e de projetos como esses, e dos eventos que a gente realiza ao longo do ano, que são fórum, corrida, né, e jantar beneficente. A gente realizou um fórum no Museu do Amanhã há poucas semanas atrás. Então, a gente pega essas arrecadações, a gente criou um programa, que é um curso de inglês voltados para jovens negros e de periferia, para capacitar essas pessoas essas que já são de projetos sociais e se destaquem dentro de projetos sociais, e a gente capacita eles para que eles estejam mais aptos a entrarem no mercado de trabalho. Porque uma das maiores reclamações das empresas para não ter jovens negros dentro do seu corpo de trabalho é a falta do inglês. Então, a gente procurou entender como é que a gente, de uma maneira ainda muito micro, obviamente, né, porque somos um instituto que tem 6 meses, como é que a gente já pode fomentar essa entrada dos jovens dentro de cursos de inglês, ainda que sejam 30 hoje, e fomentar para que eles tenham mais capacitação para o mercado de trabalho no futuro próximo. A pergunta que não pode deixar de ser feita é: você está feliz com essa escolha que você fez? Deixar o mundo da moda, né, o mundo do glamour, para uma causa tão delicada quanto essa?
assim, nunca me vi mais feliz, né? Porque na moda eu era muito silenciada, né? Apesar de ter todo o glamour, de ter fotógrafos, de você conseguir colocar sua autoestima lá em cima, porque as pessoas te veem, tudo isso, toda vez que eu era questionada sobre a questão racial, eu era muito pediam para que eu fizesse silêncio. Né, as pessoas estavam em minha volta, os bookers, os agentes falavam, não se pronuncia sobre isso, né? Enfim, não tem necessidade e tal. E aquilo me machucava, não era uma coisa que me deixava cômoda. Quando eu saio desse mundo, né, de maneira que eu vivia de maneira integral para isso, e quando eu saio disso e me torno uma pesquisadora e agora presidente do Instituto Identidade do Brasil, eu consigo falar e representar jovens e ter uma voz que ecoa e que pode ajudar a propagar um problema que muitas vezes não é falado. Então, me sinto muito mais plena em termos profissionais fazendo o que eu estou fazendo agora. Não poderia ser mais feliz. Perfeito, parabéns aí pelo seu trabalho, muito obrigada pela entrevista. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sindepres Entrevista. Agora a gente vai conversar com Gilberto Rigolon. Ele é gerente executivo de talentos da Nestlé. Gilberto, a gente teve a oportunidade de falar com um homem nesse programa. Nós entrevistamos 5 mulheres, você é o único homem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, o jeito mais popular de dizer é o machismo, né? Você acha que esse fator impede essa igualdade de gênero em relação às mulheres no Brasil hoje? Bom, Cleide, realmente eu não tenho dúvida que impede, né? A gente vive ainda num país muito machista. Historicamente, os países da América Latina são países realmente bastante machistas e a gente está tentando mudar isso. É uma caminhada longa, não é uma caminhada tão rápida, mas acho que tem que ter o comprometimento de todos, né? E o mundo corporativo tem que fazer a parte dele, que é o que eu estou tentando fazer hoje no papel que eu desempenho. Você é um profissional da área de recursos humanos e eu queria que você colocasse aqui hoje quais são as suas principais dificuldades em relação a esse tema, no sentido de mudança, por exemplo, mudança positiva. Bom, os desafios são grandes, né? Acho que desde quando eu assumi essa posição, o próprio fato de eu ser um homem já foi um grande desafio, né? Poxa, eu fui falar com várias mulheres. Eu lembro a primeira vez eu fui falar numa sala com 40 mulheres, elas olharam para mim com aquela cara desconfiada. O que um homem vai falar de empoderamento feminino? Então, para mim foi um desafio muito bacana e eu contei a minha história, né? De que eu tenho 2 irmãs, eu sou filho do meio, tenho uma filha, tenho uma mãe que eu sou apaixonado, trabalho numa área que 70% é formado por mulheres, que é a área de RH. Então, assim, eu tenho uma vivência muito boa com as mulheres, eu conheço bastante do assunto e eu quero que a minha filha não sofra o que as mulheres dessa geração estão sofrendo, né? Então, eu tenho um interesse muito grande que isso realmente, essa questão de machismo, essa questão de discriminação, ela acabe, ela termine. Então, acho que os desafios são muito grandes. O primeiro foi esse de eu ser homem, né, falando para um monte de mulheres. E o segundo é como que a gente, no mundo corporativo, pode ter ações que privilegiem realmente o desenvolvimento das mulheres, o empoderamento feminino, e a gente diminua, né, essa questão do preconceito que hoje ainda existe, infelizmente. Nós já vamos falar sobre o caso específico da Nestlé, né, no qual você participa desse processo de mudança dentro da empresa em relação a esse tema, mas antes eu queria continuar falando com você ainda sobre essa dificuldade, né, da inserção das mulheres dentro do mundo corporativo, também da violência de uma forma geral que a mulher tem sofrido, né, no mundo, no Brasil. Você acredita, por exemplo, que políticas públicas, né, que não tem quase nada, possa fazer alguma diferença nesse processo de mudança? Não, eu creio que sim. Eu acho que são todos os setores da sociedade que tem que trabalhar esse tema, não é só o mundo corporativo. Aliás, eu acho que o mundo corporativo acho que é o mais fácil, né? Eu acho que assim, se a gente comparar com outros segmentos que a gente tem, essa questão principalmente da violência, né, que a mulher sofre em casa,
isso acho que é bem mais desafiador do que o mundo corporativo. Então, não há dúvidas que uma política pública mais consistente e que realmente não haja discriminação nos próprios órgãos públicos, eu acho que já é um começo já para a gente conseguir realmente terminar com isso. Ô, Gilberto, recentemente o Fórum Mundial Social lançou, né, uma pesquisa onde falava que nós só vamos alcançar essa igualdade de gênero e tudo mais em 95 anos, né? Você consegue, sendo um colaborador, um participante desse processo de mudança, consegue ser otimista nessa luta, nessa causa? Eu sou muito otimista. Eu acredito que não vai durar 95 anos, não. Eu acho que vai ser bem menos. Porque eu acho que é um assunto que está muito em pauta, é um assunto que há um envolvimento muito grande de boa parte da sociedade, é um assunto que os homens, né, estão também entrando, eles estão entrando nesse assunto, eles estão entendendo, acho que há uma sensibilidade maior com relação a esse tema, então eu respeito muito o estudo, mas eu acredito que vai ser bem menos de 95 anos, pelo menos lá na Nestlé, com certeza não vai passar de 3 anos, pelo trabalho que está sendo feito, a gente acredita que de 3 a 5 anos a gente já tenha uma equidade 50-50 de gêneros na liderança da empresa. Bom, já que a gente estava comentando agora aqui sobre as ações da Nestlé, eu queria que você contasse aí quando que iniciou esse processo, né, de equidade dentro da empresa e se você pode detalhar para a gente quais são as ações que estão sendo feitas e os resultados até o presente momento. Bom, a gente tem dois pilares para trabalhar essa questão de empoderamento feminino na Nestlé. A gente tem a parte de desenvolvimento e treinamento para as mulheres que estão lá hoje, como que a gente pode diminuir isso, essa questão da velocidade do desenvolvimento delas, elas chegarem a uma posição de liderança. Então a gente tem várias ações de treinamento, desenvolvimento, de falar com os gestores, de trabalhar planos de carreira e sucessão, de acelerar realmente a carreira dessas mulheres. Isso é um pilar que a gente está trabalhando de uma forma bastante focada. E o outro que a gente começou faz um ano, que está funcionando super bem também, é a contratação, né? Então, o mercado hoje, a gente tem dados de que as mulheres estão se formando muito mais do que os homens. A gente tem no mercado de trabalho muito mais mulheres do que homens. Então, por que a gente por que tanta dificuldade de trazer mulher para o mundo corporativo? Então, a gente começou a fazer esse trabalho, um trabalho mais proativo. A gente não estabeleceu cotas, a gente não é favorável a cotas. Até nas conversas que a gente teve com as mulheres, elas também não são, né? Elas acham que elas se sentiram até discriminadas se colocar cotas para elas. Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente tem um processo de seleção, a gente busca no mercado pelo menos um candidato mulher. Então, geralmente é uma lista de 3, né, que a gente passa para o gestor. Então, o nosso compromisso é tentar pelo menos uma mulher. Mesmo que às vezes o processo demore um pouco mais, a gente demora um pouco mais para achar, mas a gente quer achar alguém que esteja no perfil da posição. Não adianta também a gente colocar, vou colocar uma mulher lá e não está de acordo com o perfil da posição. Então, a gente procura mais, a gente vai mais a fundo e busca levar uma mulher como finalista. E os resultados já apareceram já. Né? Então, de todos os processos que a gente teve esse ano, por exemplo, em 86% dos casos, a gente tinha uma mulher finalista. E dessas pessoas que participaram dos processos durante o ano, 60% das pessoas que a gente contratou são mulheres. Ou seja, daqui a pouco eu vou ter que fazer um trabalho para os homens, contratar mais homens também. O inverso, a gente está conseguindo uma ação super simples, né, baseado em fatos de que a gente tem bastante mulher no mercado, tem muita gente boa no mercado, e a gente, ao mesmo tempo, trabalha com o gestor também, né? Que muitas vezes ele tem essa questão de preconceito, que é inconsciente, né? Acho que a maior parte desse tipo de preconceito é inconsciente pela formação nossa, pela nossa sociedade. Mas aí ele entrevistando uma mulher, ele consegue comparar, porque antes ele só, não, homem, quero homem. Não, a gente vai lá e mostra, não, tem uma mulher aqui que você vai adorar. E a gente apresenta e está dando certo, funcionando super bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de contratação, né? Então, quer dizer, a oportunidade, depois o perfil no mercado. Vocês têm encontrado dificuldade, por exemplo, para encontrar essas mulheres com esses perfis aí, né, dessas vagas disponíveis dentro da Nestlé, ou não? Não, tem algumas áreas específicas a gente tem mais dificuldade. Por exemplo, uma área de marketing, uma área de recursos humanos, uma área administrativa, a gente consegue bastante candidatas mulheres. Agora, para uma área técnica, uma área de fábrica, o grande desafio que a gente tem é a questão da formação. Mesmo os próprios alunos que estão lá hoje, estão se formando, tem muito mais homens do que mulheres. Então, o desafio nosso é muito grande hoje com a área técnica. A gente tem, inclusive, uma fábrica que a gente inaugurou faz um ano, lá em Montes Claros, em Minas Gerais. E a gente tinha um desafio, vamos fazer uma fábrica gender balance? Vamos tentar, vamos fazer. Vamos primeiro pesquisar a cidade. A gente começou a pesquisar a cidade, a gente viu que
A maior parte das formandas são mulheres, a gente viu que tinha 40% dos que trabalhavam lá eram mulheres. Meu, aqui dá para fazer, aqui não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa que não tem mulher. Começamos a fazer esse trabalho, hoje 41% da nossa fábrica é formado por mulheres, sendo que na média é 15, 20%, mais que o dobro que a gente consegue. Então hoje tem mulher operadora de empilhadeira, hoje tem mulher gerente da fábrica, então tem mulheres em posições que antes a gente olhava e falava, não é possível, não vou conseguir uma mulher engenheira, imagina. E hoje a gente começa a ver, começa a aparecer e a gente vê que realmente está dando bons frutos. A última pergunta para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre, por exemplo, o ambiente. Há sempre um questionamento, né? O ambiente onde tem as mulheres, tem que mudar essa caracterização desse ambiente, né? Dentro da empresa, dentro da organização. Isso é real? No caso da Nestlé, foi necessário fazer alguma mudança nesse sentido, pelo fato de estar incorporando mais mulheres no quadro de trabalhadoras? Não, sem dúvida, foi necessário, é necessário. E a gente continua fazendo várias mudanças lá. Mudanças também que não são tão complexas. É questão de ter vontade e querer fazer. Por exemplo, fazer uma política de home office, né, que, principalmente para as mulheres que são mães, que têm essa preocupação com o filho. Hoje os pais também estão tendo bastante, então o home office também é para o homem, não é só para a mulher. A gente tem o Flex Time, que é o período flexível de entrada e saída. A gente tem um programa de maternidade compartilhada, onde a gente acompanha os 1000 dias da criança, desde da gravidez até o retorno dela ao trabalho. Então, são várias atividades que a gente está fazendo justamente para propiciar esse ambiente favorável para que ela fique na companhia. Né? Não adianta a gente não ter ações, não ter programas, não ter benefícios que valorizem a mulher e que ela se sinta realmente valorizada para continuar na companhia. Isso a gente procura fazer através dos nossos benefícios e ações como essa que eu te falei. Assim, você percebeu, por exemplo, houve alguma mudança em relação a faturamento, crescimento da empresa devido à participação maior nas mulheres na Nestlé? Então, a gente tá usando essa fábrica como modelo, né, que eu te falei que a gente inaugurou em Montes Claros há um ano, até para conseguir propagar isso para as outras também e ver que realmente funciona. A gente tem mais de um ano já de implantação da fábrica, não tivemos nenhum acidente, produtividade altíssima, ambiente excelente também. Para mim isso é um sinal de que funciona, né? E as mulheres elas têm essa questão de cuidado, elas têm essa questão de detalhe que muitas vezes é mais forte do que no homem. Então está funcionando super bem lá e a gente quer ver mais um pouco de resultado, mas os que a gente teve até agora já mostra que a gente está no caminho certo e já mostra que com mulheres a gente pode ter uma performance melhor também. Não só com mulheres, com esse balanço, né? Acho que mulheres e homens, essa diversidade acho que é importante hoje para a gente ter melhores resultados. Gilberto, você acredita que precisa de mudanças mais radicais, mais drásticas, para a gente conseguir mudar esse cenário em menos tempo, como você é otimista, por exemplo? Olha, acho que tudo que é drástico me incomoda um pouco. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala, precisamos fazer uma ação muito drástica, tá? Porque ele pode ir contra, pode ter um efeito reverso. Então, pode ser negativo, principalmente para as mulheres. Isso vale para mulheres, vale para negros, vale para deficientes, para todo tipo de diversidade. Então, eu acho que é um assunto muito sensível para a gente tomar alguma ação muito drástica. Eu acho que a gente tem que, como esse fórum está propiciando para a gente aqui, discutir ações, mostrar exemplos. Eu acho que tem outras formas que não sejam tão drásticas que a gente consiga fazer aumentar essa diversidade hoje no nosso país. Ok, muito obrigada aqui pela sua participação no nosso programa. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepress deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepress também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br.
E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista. A gente vai conversar agora com Maria Fernanda Teixeira. Ela é CEO da Integrou, conselheira do Banco Mundial. Você também é conselheira de uma entidade estrangeira, é isso, Maria? Sim, verdade. A estrangeira se chama The Dialogue, a Liderança para Américas. É um instituto muito poderoso que fica sediado em Washington e tem pessoas, líderes da América Latina, Estados Unidos e Canadá. Maria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho enquanto conselheira do Banco Mundial. Você pode explicar aí quais são as ações? Tem alguma coisa a ver com o empoderamento da mulher? Tem muito, muito a ver, especialmente considerando que eu iniciei essa investida de empoderar as mulheres há mais de 30 anos. E por essa razão, eu fui identificada pelo Banco Mundial como uma pessoa que tem sido ativista no bom sentido positivo, e eles me convidaram para ser conselheira de um cônsul que eles têm lá, de um conselho que se chama Diversity and Development, que é tratar a diversidade e desenvolvimento no mundo todo. Então, eu faço parte desse conselho e levo, óbvio, muita informação e muitas necessidades que o Brasil especialmente tem em relação à mulher, mas também a América Latina. Eu já aproveitando que a gente está falando desse trabalho dentro do Banco Mundial, quais têm sido as grandes discussões nesse momento dentro dessa entidade? No Banco Mundial, olha, o que o Banco Mundial tem como missão é terminar com a pobreza e a fome no mundo. Então, considerando isso como uma missão super importante no nosso planeta, o que a gente criou foram projetos diversos de incluir a mulher, e aí eu estou falando incluir a mulher nos diversos níveis da nossa sociedade, para que ela entre na economia, para que ela seja uma pessoa também que tenha sustentação e que ela traga riqueza para a economia, não importando o nível dela, né? Desde uma pessoa mais simples até pessoas de nível mais executivo. Então, esses projetos são incríveis, o Banco Mundial investe muito dinheiro nesses projetos em todos os países do planeta Terra, e, na verdade, o que esse conselho que eu participo faz é garantir que esses projetos que são definidos e aprovados, que eles realmente sejam implementados nas regiões onde, no caso aqui, América Latina e Brasil. Voltando um pouquinho lá atrás, né? Você falou aqui na abertura do programa que você começou com essa ação de empoderamento da mulher há 30 anos atrás. Queria que você contasse como é que foi esse início. Na verdade, eu não vou falar a minha idade, tá? Mas ocorreu porque, na verdade, eu fui sempre da área de tecnologia, de IT, mas sempre quis ser uma grande executiva. Queria ser uma executiva, presidente de empresa, e graças a Deus, com todo o esforço, eu consegui chegar lá. Mas o que eu percebi durante todo esse trajeto, e há 30 anos atrás, é que era sempre muito difícil para as mulheres poderem chegar no topo, poderem chegar até numa função, às vezes, de gerente. Então, quando eu percebi isso, e eu percebia que eu era uma das únicas mulheres nos fóruns todos das empresas, e eu sempre viajei muito, sempre representei a América Latina nas empresas onde eu trabalhei, eu falei, tem algo errado, não é possível que as mulheres não consigam chegar lá. E foi por isso que eu iniciei esse ativismo há 30 anos atrás. E aqui no Brasil, esse ativismo começou através de alguma entidade? Você chegou a fundar alguma entidade? Sim, porque eu acho que é a única maneira que você tem de uma maneira muito mais rápida, você atingir um número maior de mulheres. Então, eu criei o grupo chamado Executivas de São Paulo. Eu fui a fundadora, junto com uma amiga que era americana, ela era vice-presidente, eu era presidente do grupo. Esse grupo foi fantástico, porque a gente conseguiu trazer para ele algumas mulheres. Na primeira reunião, a gente tinha 20 mulheres, que a gente identificou como líderes ou possíveis líderes no Brasil. Esse grupo foi crescendo, chegou a 400 mulheres,
com o tempo, né? Não foi no primeiro nem no segundo ano, e a gente começou a implementar algumas sementinhas. Então, desse grupo, acabaram sendo gerados outros grupos. Aí falei, então por que a gente não cria o grupo de CIOs? Por que a gente não cria o grupo de CFOs? E aí foi. Então, acho que eu sinto muito orgulho, porque ele gerou várias outras iniciativas no Brasil de criação e geração de outros grupos. Inclusive, o grupo que também está aqui representado hoje é o grupo de executivas do Paraná, que também eu ajudei a formar. Eu levei todo o know-how da criação do Executivo São Paulo para elas, e até hoje continuo sendo a madrinha e participo do conselho delas. Maria, quais são, né? Imagina 30 anos atrás você empenhada numa ação como essa, quais eram as estratégias para poder levar esse pensamento de mudança, por exemplo? Com quem vocês falavam, né? Quem era a pessoa que normalmente ouvia vocês? E qual eram as estratégias adotadas mesmo? Porque há 30 anos atrás a mulher ainda era muito tímida nessa questão de liderança e dentro das empresas. Verdade. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente criou várias iniciativas. Uma é como é que a mulher pode se sentir forte e sentir que ela pode chegar em altos cargos, né? Que é você ganhar um pouco do amor próprio, né? Porque a mulher normalmente tem um pouco de baixa, né? Ela acha que ela não vai conseguir. Então, como ela acha que ela não vai conseguir, ela nem tenta. Então, a gente fez muitos trabalhos, inclusive com psicólogas, para que esse grupo, pelo menos as pessoas que participavam, para que elas sentissem que elas podiam sim. Assim como o homem, elas podem chegar onde elas quiserem, desde que queiram. Um outro tema que nós trabalhamos muito foi a parte de formação dessas mulheres. Como é que a gente poderia ajudar essas mulheres a se formarem mais? Porque formação, num nível mais executivo, não necessariamente significa só ir para a universidade, né? Você precisa de várias outras coisas. Você precisa falar algumas línguas, você precisa criar um networking fantástico, coisa que normalmente a mulher tem mais dificuldade, ou tinha, né? Eu acho que isso mudou muito. Enfim, a gente trabalhou em várias vertentes para que essa mulher se sentisse mais poderosa no sentido de chegar lá e de não ter medo. Então, essas iniciativas foram criadas. Depois, mais no meio, né, desse programa, a gente decidiu também incluir os homens na conversa. Isso já lá atrás, né? Eu diria que uns 15 anos atrás, a gente já falou, peraí, né, agora a conversa não é mais só com mulheres, porque a gente já tem um número significativo de mulheres no mercado preparadas. Então, vamos trazer os homens para a conversa, porque são eles que ainda decidem e indicam quem é que vai para o topo, né? Então, mesmo hoje, ainda 80% dos altos cargos são decididos por homens. Então, trazer os homens para a conversa é algo essencial. E era muito engraçado, porque quando eu convidava presidentes, homens de empresas, para falar para o grupo, eles vinham assim muito nervosos, né? Aceitavam, ficavam orgulhosos, mas ficavam nervosos, porque falavam, mas peraí, eu não tenho nenhuma mulher reportando para mim. E aí isso mudava. Ou seja, ele não tinha nenhum exemplo para ser dado ali na reunião com vocês, né? Não tinha, ele ficava assim meio, né, tenso, mas ele encarava. Então, vários presidentes de empresas que eu convidei iam e assumiam um compromisso até público de vou repensar o meu staff. E isso aconteceu com muitos. E é tipo assim, depois eu recebia ligações ou e-mails desses mesmos homens atuando em grandes empresas e médias, e dizendo, agora eu já tenho 1, 2 mulheres reportando para mim. Então, esse trabalho foi de formiguinha, mas que, com certeza, trouxe muitos resultados. Eu acho que um outro fato muito importante é este fórum aqui, né, que vocês estão aqui hoje cobrindo. É um fórum que eu participei desde o começo, ajudando a Cris a definir como é que seria o fórum. Então, eu sou conselheira também desse fórum desde o início, desde o primeiro ano. E para mim foi uma honra, né, poder passar um pouco da experiência e do que funciona, do que não funciona.
Eu quero ainda voltar um pouquinho lá no passado e perguntar para você o seguinte: na sua percepção, quais são as diferenças, né, as dificuldades de 30 anos atrás ou 20 anos atrás e as dificuldades de hoje? Você consegue fazer um paralelo? O que melhorou, o que piorou, enfim? Sim, eu acho que uma das coisas que você enxerga a evolução são os números, né? Então, lá atrás, você podia falar assim, tinha 1% de mulheres como vice-presidentes ou diretoras. Hoje você já tem um número próximo de 20%. Então, assim, houve uma evolução de verdade, com fatos, né? A gente tem números mostrando isso. A estatística mostra. Uma outra coisa, assim, que teve uma evolução enorme foi quando você olha as estatísticas de formação das mulheres, principalmente a universidade, MBAs, doutorados, pós-graduação. Hoje, são 60% são mulheres participando. E, infelizmente, menos homens, porque também não é legal ter esse desequilíbrio, né? O ideal era ser a taxa de 51, mais ou menos, de mulheres e o resto de homens, porque o Brasil hoje tem mais ou menos 51% da população são mulheres e o resto homens. Então, tem várias evoluções que a gente podia citar aqui. Uma é a formação, a outra são números reais de mulheres já chegando nos cargos de liderança. E uma outra coisa que melhorou um pouquinho, mas precisa ser trabalhada, e é uma das coisas que hoje eu estou muito ativa, é elevar mulheres para conselhos de empresas. E, aliás, eu queria que você falasse disso, que é tema da sua palestra também, né? Então, eu queria que você colocasse aqui para a gente um pouco sobre essa questão aí. Então, isso é uma evolução, né? Porque como é que você ia no passado falar de elevar mulheres para conselhos se essas mulheres não chegavam nem na posição de presidentes ou de vice-presidente de finanças ou de operações. Então, a conversa era assim, não tem mulher preparada, não tem mulher com experiência, não preparada, né? Então, hoje, a gente saiu dessa conversinha que não funciona mais, né? Então, hoje, nós temos listas imensas de mulheres que já têm uma experiência comprovada de anos em gestão de empresas. Então, não tem mais a desculpa, não tem mulheres preparadas para conselhos. Então, na verdade, nós estamos trabalhando, eu principalmente, em várias iniciativas para elevar essas mulheres para conselhos. Bom, para a gente encerrar, eu tenho perguntado isso para todos os nossos entrevistados aqui, homens, e na verdade homem só foi um, né, que a gente entrevistou apenas um homem, mas as mulheres. Eu li recentemente um estudo do Fórum Mundial Social, em que ele diz que a gente só vai conseguir a igualdade de gênero nos próximos 95 anos. Você, como uma ativista, né, percussora aí desse processo, como é que você consegue enxergar esse tipo de notícia, de perspectiva de uma entidade importante que é o Fórum Mundial Social? Na verdade, existem várias pesquisas mostrando números assim que a gente fica muito triste de vê-los, né? Então, esse que você mencionou é um. Aí, se você vai para outras pesquisas feitas por entidades tipo a Price, Ernst Young, alguns mostram 100 anos, outros mostram 120 anos, onde a gente vai atingir essa igualdade. Então, o que a gente tem que fazer para quebrar isso e trazer esses anos para 8? Uma das iniciativas que eu estou trabalhando bastante é no Grupo Mulheres do Brasil. Nós criamos um comitê chamado 80 em 8, porque a gente achava que era 80 anos que ia demorar, na verdade hoje é mais. Mas de qualquer forma ficou o nome e a gente quer trazer esse número para 8 anos. Então nós estamos trabalhando em várias iniciativas para que a gente consiga trazer essa igualdade para 8 anos. Mas iniciativas a nível de país. Não é simplesmente falar do assunto, não. Iniciativas do tipo. Uma delas é aprovar cotas como um projeto de lei, que eu estou pessoalmente envolvida, e a gente acha que aprova ainda esse ano, ou no começo do ano que vem, para elevar mulheres para conselhos. Essa é uma questão bem delicada, porque eu ouvi aqui, por exemplo, existem pessoas que são contra esse processo de cotas, né, Maria? Então, você acredita que esse é um dos caminhos para a gente encurtar essa trajetória de 95 anos?
Por que a gente tem, na verdade, diversão de opinião em relação a cotas? Porque é o seguinte, cota tem que ser algo transitório. Eu também não acredito que cota seja a solução definitiva, ela tem que ser transitória. Por quê? Porque não tem nada pior do que uma mulher achar que está num conselho simplesmente porque ela está atingindo um número. Isso seria, assim, muito ruim, né? Eu acho que nós, com a competência que temos que sentir que a gente está lá porque a gente tem competência. Então, o que eu acredito é que é algo transitório, e é isso que a gente está pedindo para aprovar. É uma lei, um projeto de lei transitório, que vai servir por um tempo, e a gente nem está pedindo 50%. A gente está começando com 30%, porque é algo que não assusta tanto, mas a gente acredita que é transitório. Eu acho que daqui 8 anos a gente não fala mais de cotas. Maria, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração aqui no nosso programa, viu? Eu é que agradeço. Obrigada por nos acompanhar na cobertura da 6ª edição do Fórum Mulheres em Destaque, que tratou de um tema tão importante quanto esse, que é a equidade de gênero. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.